Provérbios 12:5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio, engano. Justo é aquele que foi justificado em Jesus. Justo não é aquele que é perfeito, mas é aquele que vive pela fé. Os pensamentos do justo nem sempre são retos. Não são retos sempre em todas as circunstâncias. No entanto, é para aí que tendem os seus pensamentos. Pois quando os pensamentos do justo não são retos, o Espírito Santo contende com ele. E o Espírito Santo pode fazer isso porque o justo, o que foi justificado, o que nasceu de novo, é sensível à voz do Espírito Santo, à voz de Deus. Assim, os pensamentos do justo são retos, verdadeiros, não porque o justo seja mais inteligente do que o ímpio, pois tanto o justo como o ímpio são seres humanos sujeitos às mesmas restrições humanas, com categorias de pensamento humanas. No entanto, o justo dá oportunidade para que na sua mente possam entrar categorias de pensamento que vão para além das categorias humanas. Isto porque o justo vive pela fé. Ele crê em Deus. Ele crê na palavra de Deus. O ímpio, porque não permite que nos seus pensamentos entrem formas de ver as coisas na perspectiva de Deus, tudo o que ele pensa e tudo o que ele aconselha é mentira, é engano. É como se o justo e o ímpio vivessem num mundo em duas dimensões. Tanto o justo como o ímpio, eles vivem em duas dimensões. Mas sabemos que a realidade é tridimensional. Mas vamos supor que o justo e o ímpio vivem apenas neste plano a duas dimensões. Assim, tudo o que extravasa estas duas dimensões não é por eles percepcionado. Eles apenas percepcionam aquilo que está ao nível do plano onde eles estão. Eles não têm categorias de pensamento para incluir a realidade a três dimensões. No entanto, o justo acredita, porque Deus assim o diz, que há três dimensões, embora ele não tenha capacidade de processar o mundo a três dimensões. Nesta hipótese que estamos a pôr aqui, que o justo vive apenas a duas dimensões, assim como o ímpio vive nestas duas dimensões. Mas o justo crê no que Deus lhe diz e, por isso, o que ele pensa é verdade, está de acordo com a realidade. Ao passo que o ímpio, porque não acredita na realidade a três dimensões, tudo o que ele vê, percepciona, ele percebe e tenta explicar e aconselhar apenas nessas duas dimensões, o que faz com que seja mentira, porque não está de acordo com a realidade a três dimensões. Por exemplo, numa realidade a duas dimensões, quando uma esfera ela interseta este plano, quem está nestas duas dimensões o que vai ver é um ponto, quando a esfera começa a intersetar, depois vai ver algo abrindo, um círculo maior, depois o círculo a diminuir, até que fica apenas um ponto que depois desaparece. É isto que pode ver aquele que está a duas dimensões quando uma esfera, que é tridimensional, interseta o plano. Deus, que está fora deste mundo que ele criou, ele um dia se manifestou, intersetou este mundo, manifestou-se como um de nós em Cristo Jesus. Ele intersetou a nossa realidade. Jesus, ele é a palavra, ele é o verbo que Deus nos deu para que possamos crer. Não conseguimos entender tudo, mas o justo, ele deixa que na sua mente os seus pensamentos sejam moldados por aquilo que Deus diz que é a verdadeira realidade. Por exemplo, em João 6, 60 a 63, nós lemos que muitos dos discípulos de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus tinha falado nos versos anteriores, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Isto é, eles não tinham capacidade de processar aquilo que Jesus disse, como por exemplo,
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida em si mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E tantas outras coisas que Jesus diz aqui que eles não tiveram capacidade de processar. Sabendo, pois, isto Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Mais uma frase que provavelmente eles não tiveram capacidade de processar no seu plano a duas dimensões. E depois Jesus diz: o Espírito é o que vivifica. A carne, a mentalidade carnal, a mentalidade caída do ser humano, para nada aproveita. E Jesus conclui dizendo: as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E aqueles que creram nas palavras que Jesus lhes tinha dito, muito embora não entendendo completamente, mas crendo, esses permaneceram com Jesus. Mas muitos dos seus discípulos afastaram-se naquele momento. Porquê? Porque eles, na sua carne, estavam no plano de duas dimensões. E Jesus estava a falar de coisas que são reais, que são a três dimensões. E eles não deixaram que os seus pensamentos fossem moldados pela palavra do Senhor Jesus. Mas quando nós deixamos que os nossos pensamentos sejam moldados pelas palavras de Jesus, para aquele que é justo, os seus pensamentos são verdade. Mas para o ímpio, que não entende, mas não quer entender, não abre o seu coração, ele vive no engano. Mas Deus deu-nos a sua palavra que molda o nosso pensamento, criando em nós, nos nossos pensamentos, categorias que não tínhamos antes, mas que são verdadeiras, porque nós as recebemos pela fé. Jesus, ele veio trazer essa realidade, para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna.